Bom dia, pessoal. Professor Felipe aqui. É, Bom, tô de volta, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas antes dessa pandemia começar, eu passei de sala em sala, avisando que eu ia precisar sair de licença, né, por motivo de saúde, né? Mas que o Gustavo ia estar me substituindo. Bom, e na semana seguinte parece que já começou aí esse caos da pandemia, né? E muita coisa precisou mudar, entre elas as aulas, né? E mesmo assim, né, com essas aulas remotas, o Gustavo ficou me substituindo enquanto eu me recuperava. Bom, agora eu já estou bem melhor, né? E estou de volta, estou feliz de estar de volta e estou à disposição de vocês para ajudar, né, para a gente continuar com o trabalho, certo? Bom, pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de lembrá-los que essa aula remota, ela exige muito mais do que a aula presencial, né? Então, mantenha o foco, certo? Vamos estudar direitinho, fazer o material, tirar dúvidas. Esse número que eu estou enviando esse vídeo é o meu WhatsApp particular, é por ele que vocês vão estar tirando dúvidas e eu vou estar à disposição, certo? Eu só vou pedir um pouquinho de paciência, porque são muitos alunos que procuram, né? Então, de vez em quando aparecem muitas mensagens de uma vez só e não dá para eu responder todas imediatamente. Então, mande uma mensagem com a sua dúvida que logo mais eu vou estar respondendo, certo? Bom, então vamos lá para a aula, né? Que a, o celular, a internet não é só para a gente ficar fazendo TikTok, né? Bom, então vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre ângulo, né? Vocês já falaram na aula da semana passada, mas a gente precisa relembrar algumas coisas para a aula de hoje. Entre elas estão a definição de ângulo, né? O que que é um ângulo reto, o que que é um ângulo raso e o que que é uma bissetriz. Esses conceitos são essenciais para a aula de hoje, tá? É eles que a gente vai precisar estar trabalhando para conseguir fazer as atividades, certo? Bom, então vamos lá. Para definição de ângulo, o que que é ângulo? Os ângulos são aberturas entre duas retas ou semirretas ou segmentos de retas de mesma origem, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho dois segmentos de reta. Eu tenho um segmento vermelho e um segmento azul, um segmento preto, desculpe, né? E um ponto de origem em comum entre eles, certo? Bom, eu vou para um outro aplicativo aqui para a gente ver como que isso acontece melhor, certo? Só um minuto. Fechei. Bom, então tá aqui. Esse aplicativo chama GeoGebra. Quem quiser baixar aí no celular para ficar brincando é excelente, tá? Nesse aplicativo eu posso fazer dois segmentos, né? Eu posso fazer outras figuras também, mas agora eu quero dois segmentos que vai ser o que vai ser útil para a gente. Então eu tenho um segmento AB. O que que isso quer dizer? Que esse segmento começa no ponto A e termina no ponto B, certo? Bom, eu vou fazer um outro segmento de reta que tem a mesma origem que esse daqui, ou seja, que comece também no ponto A. Tá? Então eu vou fazer um segmento aqui que vai do ponto A até um ponto C qualquer, certo? Bom, o que que eu quero que vocês observem? Observem que esses dois segmentos, eles possuem uma abertura, tá? Essa abertura aqui, ó. Certo? Então, essa abertura entre esses segmentos é o que eu tenho como ângulo. Isso que é o ângulo. É uma abertura entre dois segmentos de retas, ou entre duas retas, ou duas semirretas, tá? Observa que eu posso mover esse ponto, esse segmento, né, AC, e observa que essa abertura ela muda, tá? Então, o que que acontece? Eu posso ter diversos ângulos, né? Ângulos de diversos tamanhos, tá? Então, para isso, a gente vai usar uma ferramenta de medição. Porque se eu tenho vários ângulos, se eu posso ter vários ângulos, eu vou associar valores a elas, tá? Para medir ângulo, a gente usa o transferidor, mas nesse aplicativo aqui,
basta clicar nos 3 pontos, né, e aparece ali o valor do ângulo. Então, observa que esse ângulo entre esses dois segmentos, né, tem o valor de 36,4 graus. Tá? Observa que se eu for movendo esse ponto C, observe que o meu ângulo ele também muda. Ele vai aumentando ou ele vai diminuindo conforme eu vou movendo. Tá? Então, quanto mais eu aproximar um segmento de reta da outra, menor será o ângulo, podendo até chegar a zero. E quanto mais eu afastar um segmento do outro, maior vai ser o meu ângulo. Tá? Bom, então isso que é o ângulo. O ângulo é uma abertura entre dois segmentos, né, de retas. Tá? Então vamos voltar lá para os slides. Bom, então definido aqui o que é ângulo, é essa abertura entre dois segmentos de retas, né? Eu posso ter diversos ângulos, diversos tamanhos de ângulos. Os mais comuns que a gente vai ver aparecendo aí nas nossas atividades ou na nossa vida aí cotidiana são esses tipos de ângulos aqui, tá? Cada um desses tipos, eles vão receber nomes específicos. Então, o que está acontecendo aqui nesse primeiro caso? Tá? Nesse primeiro caso, o que está acontecendo é que eu tenho um ângulo que ele é menor de que 90 graus. Menor que 90 graus. Esse ângulo menor que 90 graus recebe o nome de ângulo agudo. Tá? Então, quando eu falar para você que eu tenho um ângulo agudo, significa apenas que ele é menor que 90 graus. Eu não sei qual que é o valor, mas eu sei que ele é menor que 90 graus. Aí pode ser de 30, 60, 45, de 20, tanto faz. Qualquer ângulo que seja menor que 90 graus é um ângulo agudo. Bom, se eu tenho um ângulo menor que 90 graus, é um ângulo agudo, e se o ângulo for igual a 90 graus? Se o ângulo for igual a 90 graus, eu tenho esse segundo caso, tá? Que eu vou chamar de ângulo reto. Então, o ângulo reto, ele é específico, ele tem um valor específico. Então, quando eu falo assim, esse ângulo é reto, a gente já sabe que o valor dele é de 90 graus. Tá? Então, se eu tenho um ângulo reto, o valor dele obrigatoriamente tem que ser de 90 graus. Tá? Então, não esqueça isso, é um nome específico. Ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. Tá? No terceiro caso, a gente tem um ângulo que ele é maior do que 90 graus. Esse ângulo maior que 90 graus a gente chama de ângulo obtuso. Eu também não sei qual que é o valor dele, eu só sei que ele é maior que 90 graus. Então, por exemplo, um ângulo de 100 graus é um ângulo obtuso. Um ângulo de 110 graus também é um ângulo obtuso. Um ângulo de 120 também é obtuso. Tá? Então, se eu falar para você assim apenas, eu tenho um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Não dá apenas com essa fala para você saber qual que é o valor do ângulo. Você só sabe que ele é maior que 90 graus. Tá? Bom, no quarto caso, a gente tem um ângulo que ele é igual a 180 graus. E para ângulo de 180 graus, a gente vai chamar de ângulo raso. Então, o ângulo raso ele também tem um nome específico, tem um valor específico. Toda vez que a gente falar em ângulo raso, o valor tem que ser 180 graus, certo? Bom, saber isso daqui vai ser essencial para a gente desenvolver as atividades, tudo bem? Vamos continuar? Bora, né? Qualquer dúvida, pessoal, pausa o vídeo, volta, né? Assiste novamente e aí a gente vai refazendo, certo? Bom, a gente precisa também para essa aula rever o conceito de bissetriz. Tá? O que é a bissetriz? A bissetriz nada mais é do que uma reta, um segmento de reta, que vai dividir um ângulo ao meio, que vai dividir um ângulo em duas partes iguais. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui esse ângulo, né? Essas duas semirretas estão formando um ângulo. E de repente, eu corte esse ângulo por uma... Eu corte esse ângulo
com uma reta. Tá? Então, essa reta aqui, eu vou observar que ela dividiu bem ao meio o ângulo que eu tinha. Tá? Então, ele dividiu o ângulo em duas partes iguais. Se isso aconteceu, eu vou chamar essa reta aqui de bissetriz. Certo? Bom, ficou feia a escrita ali, vocês me desculpem aí, mas já dá para ver aqui, né? Ah, é bissetriz. Tá certo? Bom, então é isso, pessoal. A bissetriz ela apenas divide um ângulo em duas partes iguais. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tinha um ângulo, sei lá, de... Vamos chutar um valor aí, 50 graus. Certo? Então, esse ângulo aqui é de 50 graus, tá? No momento que eu passe a bissetriz, se o ângulo todo era de 50 graus, agora vai ficar como? Essa parte aqui em 25 e essa parte aqui em 25 também. Por quê? Dividiu o ângulo ao meio. Dividir ao meio é dividir por 2. Então, 50 dividido por 2, 25. Certo? Então, cada ângulo formado, cada novo ângulo, né? O ângulo entre esse segmento azul e o segmento preto, tá? É de 25 graus. A mesma coisa o segmento azul com o segmento vermelho, que também vai ser de 25 graus. Ah, mas por quê, professor? Vamos lá, de novo. Porque antes eu tinha um ângulo de 50 graus, certo? Eu vou fazer uma reta que vai dividir esse ângulo de 50 graus ao meio. Então, se eu dividir ao meio, agora aqui vai ficar 25 e aqui também 25. Por quê? Porque 50 dividido por 2 é 25. Ok? Bom, vamos aqui a um exemplo, né, antes da gente começar, antes de passar a atividade, tá? Então, observa, na figura abaixo, o segmento AC é a bissetriz do ângulo BAD, na verdade. Determine a medida do ângulo DAE. Nossa, professor, mas tem nome demais e tal. Calma, eu fiz aqui colorido só para a gente, né, para melhorar a explicação. Então, é o seguinte, observa que eu tenho aqui na figura o segmento AC. Beleza. Quem que é o segmento AC? AC é esse segmento aqui, ó, esse segmento azul, certo? E o enunciado está dizendo que esse segmento azul é a bissetriz do ângulo BAD. Quem que é o ângulo BAD? Ó, BAD. Tá? Então, o BAD é todo esse ângulo aqui. Ó. Ficou feio. Peraí, deixa eu fazer de novo. Então, é esse ângulo aqui. Certo? Então, o que o enunciado disse para a gente até agora? Que esse segmento que eu estou riscando agora, o segmento AC, é a bissetriz desse segmento, deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil, desse segmento aqui, ó. Certo? É isso que o enunciado está dizendo para a gente, beleza? Tá, então vamos continuar a leitura. Determine a medida do ângulo DAE. O que é o ângulo DAE? Então vamos lá, é DAE. Então, o ângulo DAE é isso daqui, ó. Certo? O que o enunciado quer saber, então? Ele quer saber a medida desse ângulo. Quanto que vale isso daqui? Certo? Se eu observar na figura, ele está escrito em função de x. Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ele está escrito como 3x mais 12. Não dá para eu descobrir o valor dele dessa forma. Para descobrir o valor, eu precisaria primeiro saber o valor de x. Então, eu preciso descobrir o valor de x primeiro. Tá, e como que a gente vai fazer isso? Bom, eu posso verificar qual que é o valor de x fazendo primeiro, utilizando essa informação de que o segmento AC é a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Por que isso? Porque se AC é a bissetriz desse ângulo BAE, quer dizer que esse ângulo e esse ângulo são iguais. Ou seja, eu posso escrever aqui, ó, 2x menos 10
igual a esse ângulo aqui, 30. Certo? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Esse ângulo, 2x menos 10, vai ser igual a isso. Por quê? Porque o enunciado me disse que AC é uma bissetriz. Certo? Bom, então, resolvo essa operação. Como que eu faço isso? O 10 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, 2x igual 30 mais 10. 30 mais 10, 40. Tá? O 2 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 2. Então, vou colocar aqui bem pequenininho. X igual a 20. Certo? Então, achei aqui... Opa, apaguei. Bom, a gente já achou ali, né? X igual a 20. A gente tinha achado ali. Volta aí qualquer coisa o vídeo e vê como que eu resolvi. Se ficou alguma dúvida, fala pro tio mais tarde. Beleza? Bom, mas já a gente chegou nesse resultado. Como? Colocando 2x menos 10 igual a 30. Por que que eu posso fazer isso? Porque o segmento AC é uma bissetriz. Ok? Bom, então beleza. Se agora a gente sabe que o x é igual a 20, observa o que eu tenho aqui, ó. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho que 3x mais 12, que esse ângulo, né, é igual a 3x mais 12, tá? Bom, só que agora eu sei quanto que vale o x. O x vale 20. Então, eu vou pegar o valor do x, que a gente achou, e vou substituir nessa expressão aqui. Então, vai ficar 3 vezes o x vale 20 mais 12. Agora é só resolver isso. Lembrando que resolve primeiro a multiplicação, né? Ou apaguei de novo. Vamos com calma, viu, pessoal? Isso vai acontecendo mesmo das primeiras vezes. Mas tranquilo. A gente tinha feito aqui que o x é 20, né? E aí a gente colocou 3x mais 12, que é o ângulo que a gente quer saber, esse daqui. Se o x é 20, substitui, vai ficar 3 vezes 20 mais 12. 3 vezes 20, 60. Mais 12, 72. Tá? Então, quanto que vale esse ângulo DAE? Tá? Então, ele vale 3x mais 12, o x vale 20, que vai dar 72 graus. Certo, pessoal? Então, bem tranquilo, né? Então, o que que a gente precisou trazer de informação, de usar de informação disso daqui? Do enunciado, a gente vê que AC é uma bissetriz, tá? A bissetriz do ângulo BAD. Então, se é a bissetriz do BAD, vou colocar uma canetinha aqui. Escolhe uma cor aí, vai, pensa numa cor. Verde, muito bem, você pensou no verde, tá aqui, ó, acertou. Então aqui, ó, AC é a bissetriz, divide o ângulo BAD ao meio, portanto, 2x menos 10 tem que ser igual a 30. Esses dois ângulos têm que ser iguais, certo? Por isso que eu posso escrever essa expressão. A partir daqui, eu acho o valor do x, que a gente achou ali x igual a 20, né? Como o enunciado quer a medida desse ângulo aqui, ó, eu tenho que resolver essa expressão agora, 3x mais 12, tá? Agora a gente já sabe quanto que vale o x, que o x vale 20, certo? Então resolve, substitui o valor do x e resolve a expressão, ok? Bom, pessoal, Bom, era isso. Só esse exemplo aí, ele já ajuda bastante a gente resolver as atividades, tá? Quais são as atividades, professor? Na apostila, página 355, exercício 5, página 356, exercício 8 e página 357, exercício 9. São só esses três aqui, tá? Dá pra gente divertir bastante com esses exercícios. Volta no exemplo, volta à aula se ficar com alguma dúvida. Se mesmo assim ficou com dúvidas, manda mensagem aqui no meu privado. Tenha paciência, tá? Então manda uma mensagem.
Não precisa ficar repetindo toda hora, então já manda uma mensagem só falando qual que é a sua dúvida. Pode mandar a foto da atividade, o que que você conseguiu fazer, pode mandar áudio fazendo pergunta, pode escrever, é vocês que mandam, certinho? Bom, no mais, estou à disposição, certo? E um abraço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Vocês estão vendo que os números aí parece que estão subindo aqui em Nova Ponte. Quem precisar sair, use máscara, passa álcool em gel nas mãos e toma cuidado, pessoal. Vamos cuidar porque isso aí não é brincadeira, ok? Um abraço, pessoal.